Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio da Bolsa em São Paulo, Centro Histórico de São Paulo. Muito obrigado pela audiência. E vou lembrar ainda mais algum tempo a vocês, que agora você pode assistir esse programa num canal novo que nós fizemos no YouTube. O programa vai estar lá inteiro, em 3 blocos, como você assiste aqui. A página do YouTube chama-se Programa Espaço Mercado Espaço Futuro. O P de programa, o M de mercado e o F de futuro em letra maiúscula, ou como nós usamos no jargão jornalístico, caixa alta. Não é tudo baixinho. E tem os espaços. Bem, e só para se você quiser assistir a hora que você quiser, o dia que quiser, de onde quiser. Porque está na internet, é óbvio. Um assunto que eu não falo muito aqui, até porque, não sei por que eu não falo muito aqui, porque é um assunto super importante. Trata-se de um mercado, de um dos cereais mais importantes do mundo e que o Brasil é importador, também um dos maiores importadores do mundo, que é o trigo. Mas o fato é que o Brasil produz trigo e chega às vezes a produzir metade do que consome, às vezes não dá certo por causa de qualidade. O trigo é um produto que tem detalhes que eu, por exemplo, não conheço. Mas justamente para entender um pouco disso, eu vou conversar hoje com o presidente da Câmara Setorial de Trigo do estado de São Paulo, que é o Maurício Giraldelli. E essa Câmara vai ter a sua reunião, acho que é a primeira, imagino eu, agora, ainda durante esta semana. Então vou tentar saber do Maurício o que é a Câmara e tal, e o que eles vão discutir lá, e como é que São Paulo fica no cenário, aí, no filme da produção de trigo. Maurício, muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado Tudo pela bem? sua presença. Antes do programa, eu ia te brincar com você, que em São Francisco não é teu nome, mas é Girardelli. É muito parecida. Tem uma fábrica de chocolates que é de Fantástica. enlouquecer. Girardelli. Troca o L pelo R. Você conhece, né? Conheço. Bom, muito obrigado, prazer em conhecê-lo, Prazer você é está todo aqui no meu. programa. Começa contando para a gente a Câmara, quando é que ela foi fundada, porque é recente, e qual a intenção? Na verdade, a gente reativou a Câmara a partir de 2013. Foi uma iniciativa do Sindustrigo, do Sindicato da Indústria do Trigo do Estado de São Paulo, para reorganizar essa cadeia. Reorganizar em qual sentido? São Paulo é o estado que mais consome trigo no Brasil e a gente é extremamente dependente de importação de trigo, seja do Mercosul ou América do Norte ou de outros estados produtores. Quer dizer, as principais indústrias de trigo estão em São Paulo, é isso? O grande volume de trigo está em São Paulo. Porque vira farinha, vira bolacha, Sim. macarrão. Assim como Paraná e Rio Grande do Sul também, que são grandes transformadores, São Paulo é um grande consumidor de farinha de trigo, né? Tá, vocês reativaram a cadeia para organizar. O que estava desorganizado que vocês estão organizando? A produção, de uma maneira geral, né, a transparência do mercado, tentar entender e repassar para o mercado as necessidades do consumidor final e da indústria e tentar afunilar o número de variedades produzidas no estado. Porque, de uma maneira geral, no Brasil a gente produz nós temos muitas variedades de trigos distintas, para consumos distintos. E no pré-colheita é praticamente impossível você segregar isso. Então, eu participo de várias reuniões pelo Brasil, nos estados produtores, basicamente, e a grande discussão era, nós precisamos segregar os diferentes tipos de trigo. E assim, na minha concepção, era uma discussão meia sem futuro, por conta que é muito mais fácil você produzir variedades similares e que atendam 80% da demanda do Brasil, do que produzir variedades distintas que depois não teriam liquidez, seriam difíceis de serem segregadas no momento da colheita e com pouca demanda. Então, para eu explicar, eu vou no popular aqui, por exemplo. Grano duro
que a gente vê no macarrão, né? Por exemplo. A gente produz esse trigo aqui, grão duro? Não. Não. Porque nós temos variedades similares, mas de pouquíssima produção. Por quê? Porque o consumo é pequeno. O consumo do Brasil para massa de grano duro ou alguma farinha com essa especificação é pequeno. Mas o consumidor brasileiro ele está mudando os seus hábitos. Como aconteceu com os cafés especiais, as cervejas, vinhos. Uma dúvida que eu tenho, eu sei que eu quero explorar mais a parte de São Paulo para o trigo. Por exemplo, há uns 30 anos, sei lá, a Embrapa, ela tinha uma variedade de trigo que se produzia no Cerrado. Sim, existe. Desistiram disso? Não deu certo? O melhor trigo do Brasil é produzido no Cerrado. Hoje? Hoje. Veja Por que você. o melhor? Na verdade é que eu sou da indústria. Então, assim, o melhor trigo para a indústria, o trigo que tem a maior liquidez, é um trigo que tem alta força de glúten, um W alto, que seria o grano duro, é um trigo com um W altíssimo. Estou comendo glúten que nem louco, é isso? Mas o glúten, aí é outra discussão que também a gente pode, o sindicato, a Bitrigo até fez uma discussão sobre isso. Mas por que lá se produz o melhor trigo, industrialmente falando? Porque ele é um trigo que é homogêneo, tem poucas variedades com a mesma similaridade. Entendi. Que é o que nós queremos fazer em São Paulo. Separar mesmo o joio do trigo. O que é trigo de verdade? De verdade. Enfim. O que é trigo de boa qualidade? E como São Paulo pode consumir facilmente 800 mil toneladas do estado. Quase 10% do consumo brasileiro. Não, São Paulo consome 2 milhões e meio por ano, mas metade desse consumo poderia ser de trigo paulista. Entendi. Se ele tivesse as especificações que a indústria necessita. De onde que você compra semente de trigo? Nós temos nos mesmos lugares? Sim, os pesquisadores, né? O grande problema da cadeia, e até justamente por isso a Câmara Setorial ela tem a função de esclarecer quais são as demandas e por que a gente precisa de determinada variedade de trigo, para direcionar a pesquisa para produzir variedades que não atendam somente o produtor, mas atendam também a indústria. Porque no final da cadeia não adianta ele produzir algo que tenha altíssima produtividade, baixa suscetibilidade a doenças e que não atendam um consumidor final. Quer dizer, é super curioso o que você está falando, Maurício. Nós produzimos trigo de variedades as mais diferentes, mas não é necessariamente o produto final disso o que o consumidor quer, nem o que a indústria precisa. Exatamente. Realmente, aí precisa uma Câmara para organizar isso aí. Então, o que a Câmara Setorial fez? Ela partiu do final para o começo. O que o Brasil consome? Entre 70% e 80% de toda a farinha tem uma característica. No começo, nós tentamos identificar algumas variedades. Olha, essa variedade ela é específica para esse uso, para aquele uso, e deu uma certa confusão. Então nós nos reunimos como Câmara e dissemos o seguinte: não vamos indicar variedades para não beneficiar nem prejudicar ninguém. Então nós criamos um folder com as especificações que um trigo no estado de São Paulo deveriam ter. E deixamos a cargo da pesquisa desenvolver variedades que atendam aquelas especificações. Entendi. Eu vou pedir um intervalo, já foi um terço do programa. Eu converso com o presidente da Câmara Setorial do Trigo aqui de São Paulo. Vocês estão vendo que São Paulo tem um papel importante também no trigo. São Paulo é assim. Começou a plantar seringueira, virou o maior produtor de seringueira natural, de látex natural. O trigo também, se as coisas aqui derem certo, vai ter um peso espetacular. Converso com o presidente da Câmara, é o Maurício Giraldelli, que é da área industrial, né? Nós voltamos já, VaptVupt, até já.
Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto é trigo e o papel de São Paulo nessa cadeia importante que é o trigo. Converso com Maurício Giraldelli, que é o presidente da Câmara Setorial de Trigo aqui do estado de São Paulo. E eles farão uma reunião essa semana para discutir uma série de coisas. Mas o assunto é muito amplo. Não, eu já vou ter que deixar agendado uma conversa nova com o Maurício aqui. Por exemplo, quando você. Eu noto no. Eu sou um dono de casa, tá? Eu noto no supermercado, alguns anos não tinha essas marcas tradicionais de macarrão brasileiro, não tinha grão duro ou grano duro. Hoje já tem. Então, a minha simplicidade, eles devem importar o grano duro para fazer o macarrão. Não é isso? Ou ter algum trigo específico para isso, É. para esse uso, sim. Uma pergunta só para você se distrair um pouco aqui. Por exemplo, nós temos um pãozinho que é a alegria do brasileiro, chamado pão francês. Mas ele nem é francês e está longe de ser o pão que se come em Paris, por exemplo. Isso Sim. é problema da farinha? Não, hábito alimentar. O pão francês brasileiro, ele tem algumas características que se diferem de alguns outros pães. O brasileiro ele tem o hábito de consumir o pão francês, pelo menos em São Paulo, um pão que abra uma pestana e que tenha um miolo branco. E isso são características difíceis de você conseguir num grão de trigo, porque a correlação, não existe muita correlação entre força e cor. Então quando você tem um trigo, um grano duro, por exemplo, a característica dele é um pouco mais escura. Sim. Então o papel até da Câmara Setorial é buscar esse equilíbrio entre força e cor, porque o consumidor brasileiro, o aspecto cor para ele é qualidade. E a gente sabe que a proteína do trigo ela está na casca, então a casca é escura. Então geralmente um pão um pouco mais escuro, como tem na Europa, um pão italiano, um pão rústico, ele tem uma característica um pouco mais escura. Não por isso mais pesado, ele tenha menos qualidade que um pão branco. O brasileiro gosta de pãozinho branco. Gosta de miolo branco É na por isso farinha. que eu vejo quando chega lá, me dá meia dúzia, mas eu quero do mais clarinho, é assim? Exatamente, só que você quer um mais clarinho, que tem uma pestana bonita, que abra a pestana, aquele Pestana craquelho, é aquela casquinha? a casquinha, que Ah. tenha uma boa casca, Eu já aquele pensei que a craquelho. pestana... Então é basicamente isso. Então, e o hábito alimentar é uma coisa que você não consegue mudar, né? Então a gente tem que demora. a gente tem que ir se adaptando. É curioso, porque eu não gosto de miolo. Eu como pãozinho francês, eu tiro o miolo. Mas você come, por quê? Porque A você gosta pestana, da tudo bem. consistência da casca. A pestana, que agora, sabia que era pestana, Cléber? A pestana tudo bem, mas nós já voltamos aí pro negócio da Câmara, mas você já percebeu? Eu vou te dar alguns exemplos. Como esse programa não tem rabo preso com ninguém. Por exemplo, a padaria de uma rede de supermercados chamada Saint-Marché, que você deve conhecer, Conheço. tem um pão muito bom, que não é o pão da padaria. Sim. Ali perto de onde eu moro, no Itaim Bibi, tem umas padarias que, não sei se é verdade, por isso que eu estou te perguntando, que vende pão feito com farinha de trigo orgânica, farinha natureba. É um pão diferente. E todos eles são mais escuros. Tanto o Samachê quanto esse. Eles trabalham com farinha brasileira ou eles importam? Olha, o Brasil tem esse tipo de farinha. Tem. Tem. Você falou o negócio das famílias. Por exemplo, o moinho que eu mais conversava, o entrevistado de moinho, que eu mais conversava num programa, esse programa vai fazer 15 anos desse tempo. Era o pessoal do Moinho Pacífico, Lawrence P, que vendeu o A Pacífico. operação ProBung. Nas indústrias está acontecendo, parecido com o que está acontecendo em outros lugares, saindo as famílias, tendo fusão, essas coisas? Sim. Em São Paulo também? Sim. Porque aí profissionaliza, né, Maurício? Sim, e assim, voltando ao tema da farinha... Não que o PI não fosse profissional, pelo amor de Deus. Não, sim, Mas, tá tendo não, vai uma que alguém concentração, está tendo uma concentração no setor, assim como em outros setores da economia. Mas
Voltando à farinha. Que você ia A falar. farinha, assim, é engraçado, né? Porque todo mundo pensa que farinha é tudo igual e não é. Por exemplo, a indústria que eu trabalho, ela produz 42 tipos de farinhas diferentes. De trigo. De trigo, para diferentes usos, com diferentes especificações, com diferentes cores, teores de cinza. Então, se você pensar, por exemplo, no McDonald's, vamos pensar, dar um exemplo simples, o McDonald's, você tem o pão de hambúrguer, que tem o miolo branco, você tem a casquinha do sorvete, que vai farinha, a casquinha, a casquinha da torta, são 3 tipos de farinhas distintas. E você tem aquela Dona Benta, sei lá, uma que eu comprei lá, aquela que você usa em casa. Sim, essa é uma farinha doméstica. É diferente É diferente da, por exemplo, da farinha que nós... A gente faz torta, faz bolo. Mas ela não é específica para isso. Por isso que o pão que você faz em casa nunca vai ser igual a um pão de uma padaria. Ou a pizza que você faz em casa, ela nunca vai ser igual a pizza da pizzaria da Que tipo de esquina. ingrediente que muda? Dá para falar? Dá para explicar? Não, na verdade é a característica da farinha em si. Porque o tipo do grão muda. Você tem um grão específico para farinhas de pizza, um grão específico para fazer um pão italiano, um grão específico para fazer uma farinha de massa. Então, É por isso então que se planta tantas variedades? Ou não? basicamente sim. Basicamente sim. Mas o que o consumidor, minha mãe mesmo, fazia salgadinho em casa e ela falava, poxa, tem muita diferença. Sim, porque a senhora está usando uma farinha que não é específica para esse uso. Então você tem que buscar, por exemplo, hoje é difícil encontrar no supermercado, nas grandes redes, as farinhas específicas, mas se você for no atacado, por exemplo, em qualquer atacado, você já consegue comprar uma farinha específica para pizza, uma específica para salgado, uma específica para pães especiais de longa fermentação. Então a gente está tendo essa Você vê que o diversificação. pão tem uma importância brutal. Aqui do lado, na Rua São Bento, tá um negócio chamado o hot dog do Pedrinho. É um corredor comprido e de um lado tem balcãozinho, tá sempre cheio. E eu descobri uma na Vejinha, saiu que era o melhor hot dog do Brasil. Eu gosto do sanduíche de calabresa deles, não gosto muito de salsicha. Eu descobri um dos segredos do Pedrinho. É o pão, cara. Ele faz aí. É um pão comprido, parece uma baguete, e é uma delícia. Não sei que farinha que ele usa. Mas é o que você estava comentando, a diferença. Por que uma padaria tem um pão diferente do outro? Pelo custo da farinha e pela farinha que ele está utilizando. Tem gente que abre mão do custo. O São Marché, como você disse, tem um pão de excelente qualidade. Ele não abre mão da qualidade, então ele paga um preço por uma farinha melhor. E eu pago o preço também pelo pão. Vamos ao segundo intervalo, já está acabando, cara. Se eu esqueci de perguntar, você fala agora. Gente, eu converso com o presidente da Câmara Setorial do Trigo do Estado de São Paulo, que seguramente ele deve participar da Câmara Setorial em Brasília, que é a federal. E estou aprendendo aqui um bocado de coisa e São Paulo vai, se eles conseguirem organizar melhor a coisa, São Paulo vai ter uma posição importante nessa área de trigo. Lembre-se que o Brasil consome 10, 11 milhões de toneladas de farinha de trigo. Tem ano que produz 5 e pouco. Tem ano que produz menos. Então é um grande, enorme importador de trigo. No intervalinho eu volto já para concluir a conversa. Ok, estamos de volta. O programa Mercado Futuro. O assunto hoje é trigo. Converso com Maurício Giraldelli, presidente da Câmara Setorial do Trigo. Então, a indústria não pode dizer produto. Pode, né? Mas não diz produto, que vocês têm que plantar isso, isso e isso. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Agora, vocês têm o cliente do outro lado que fala, eu quero uma farinha assim, assim, assim. É isso que a Câmara está tentando articular, sim. Harmonizar, falar para o produtor, ele lá, ele quer isso aqui, como é que eu faço? Então, você sabe, para quebrar
essa barreira, o que, que nós fizemos na Câmara? Nós trouxemos a área de produção para a indústria, para ela entender as demandas do consumidor. Que Claro. são muito exigentes, porque o que, que acontecia? A gente chegava para negociar uma compra de um trigo na produção e o trigo ele é um cereal muito você tem muitas especificações para ele para trabalhar. Então toda vez o setor de produção falava: poxa, mas vocês exigem muita coisa. Olha, o ano passado tinham 5 especificações, agora vocês têm 6. Então o que, que nós fizemos? Levamos eles para os moinhos para entender como que era a fabricação de uma farinha. Claro. E aí eles viram que as especificações para a venda da farinha não são 10, 12, são 30. É. E qualquer ponto que você tenha, qualquer variação, não é aceito na indústria. Ou o consumidor final sente essa variação. Quer dizer, duas coisas muito legais. Se você quiser uma farinha específica, fazer pizza, não sei o que, você acha hoje. Você é consumidor. Sim. Segundo, essas especificações é o quê? É acidez? É força de glúten, extensibilidade da farinha. O algodão, por exemplo. Tem gente que é fibra longa, outros fibra Eu vou dar um curta. exemplo que eu sempre gosto, por exemplo. Uma farinha que é muito difícil de ser produzida. A farinha de panetone. Você imagina uma massa de panetone, você já viu como é feita a massa do panetone? Você faz uma bola, Minha mãe fazia. ela tem que crescer. Imagina, ela tem que ter uma certa força e uma extensibilidade para crescer puxando as frutas e não voltar depois de assada. Então ela tem uma característica específica, a farinha do pão italiano. Ela tem que ter força. Você compara um pão italiano com um pão sírio, por exemplo. Sim, que é o contrário, um pãozinho macio. Totalmente sem força nenhuma, mas ele tem a sua extensibilidade. Ah, cada pão desse é um tipo de farinha. É um tipo de farinha. Cara, Kleber, você sabia disso? O Kleber é meu, tá de consultor no meu hoje. Não, porque é curioso o seguinte, panetone, por exemplo, você encontra inúmeras variedades de panetone. Mas tem os panetones que a qualidade não tem uma variação, você pode perceber. Passa ano, entra ano, o panetone mantém a qualidade dele. Por quê? A indústria que produz esse panetone, ela se importa com a qualidade do produto que ela está comprando, da matéria-prima básica e principal, que é a farinha de trigo. Porque vocês viveram um período, o setor de pão no Brasil, o setor mais prejudicado por tabelamento de preço, né? Lembra que Sim. pãozinho não podia subir de preço. Dane-se, você usa farinha, não usa farinha, Você né? tem variação de cambial, etc. Porque vocês importam trigo, né? Sim, muito. Do Canadá, tem diferença trigo do Canadá, dos Estados Unidos, da Argentina? Sim. É melhor ou pior? Então, são diferentes, não é? Um não é melhor nem pior que o outro. Eu vou começar pela Argentina. Por que o Brasil importa tanto trigo da Argentina? Eu acho que é vizinho. Sim, Não. também. Por não tarifação do Mercosul, etc. Mas a característica principal é porque ele serve para o nosso uso. Entendi. E ele tem uma homogeneidade, que foi o que eu te disse, que é difícil você conseguir homogeneidade nos trigos nacionais, porque são diversas variedades com fins específicos muito diferentes. A Argentina, você compra um navio com 30 mil toneladas, você recebe esse navio com a característica que ele saiu de lá. Padronizado. Padronizado. Entendi. O Canadá, mais ainda. O Canadá, eles têm, apesar de terem diversas variedades, eles conseguem segregar as variedades por tipo de uso. Então você compra um trigo, quero comprar um porão de um navio com uma qualidade específica, você consegue. Você recebe exatamente o que você comprou. Porque eu acho que nosso tempo daqui a pouco vai acabar. Eu não consigo entender, talvez você possa me explicar. Muitas vezes a produção de trigo no Brasil, a gente lê isso. Esse trigo brasileiro esse ano só vai dar para ração. O trigo é um cereal nobre para não dá nada contra o porco, né? Nem a galinha, mas enfim. Eu acho desperdício, é um desperdício, é que não serve para nada mesmo. Não, na verdade, quando eles falam, a maioria do trigo nacional, quando ele vai para exportação, ele tem um destino de ração. Por quê? Por conta dessas variações de qualidade que nós temos nas variedades nacionais.
falta de homogeneidade no plantio, etc. Falta de uma característica específica do grão. Olha, esse trigo é melhorador, ele serve para esses 3 tipos de farinha. Então, como ele não consegue segregar isso na colheita, então ele vira uma miscelânea. Entendi. E ele perde a característica básica dele. Sim, Então, basicamente o que você está falando, Maurício, é um negócio que toda indústria tem, que mexe com alimento. Você pegar, por exemplo, o leite que vai para fazer iogurte é o melhor que há, porque senão para iogurte. É uma característica do trigo que você está falando. Quando você mistura vários tipos de grão, você perde a identidade. essa farinha é para quê? Exatamente, É isso, você né? perde a identidade. Aí, para você fazer um volume de exportação grande, num curto espaço de tempo, pela falta de infraestrutura portuária que a gente tem, Vira ração. ele vira ração. É mais rápido, mais fácil de escoar, etc. E não tem tanta especificação de qualidade, tanto do importador quanto do exportador, então é o meio mais fácil de liquidar isso. E a pesquisa para o trigo no Brasil, ela está na ponta dos cascos aí, a Sim, Embrapa? então, a Embrapa é um órgão sensacional. E a pesquisa no Brasil é indiscutível, na questão agronomicamente Sim, falando. pra... Só que a gente precisa direcionar. Como Câmara, o nosso papel é esse, direcionar Para onde a gente vai? para onde a gente vai, Entendi. que seja um ganha-ganha. O produtor, ele quer ter maior produtividade, tudo bem, mas desde que ele produza algo que tenha liquidez. Não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. A gente não quer ver o Brasil exportando ração. A gente quer que ele exporte um trigo duro daqui a alguns anos, porque ele pode produzir isso. E a pesquisa está aí para ajudar. Mesmo o clima, que nós não temos aquele frio europeu, canadense e tal, mas o clima brasileiro aguenta. Aguenta. É bom para o trigo. E é o que eu te falei, os melhores trigos do Brasil são produzidos no Cerrado, que tem uma temperatura mais alta. Nessa coisa de sustentável, esse negócio todo, por exemplo, o produtor de soja, ele planta soja e milho sempre, né? Porque tem que fazer a rotação de cultura. Eu tenho amigos aqui no centro de São Paulo que não foi trigo, mas ele passou a produzir culturas de inverno, tipo ali no centro do estado. Poderia ter plantado trigo ali? Sim. É mesmo. Tranquilamente. Porque a colhedeira do trigo é a mesma do milho, é a mesma do milho e o trigo ele é excelente para o plantio da soja. Olha, porque ele tem muita cobertura vegetal. Nosso tempo acabou, então dá pra falar. Eu tenho uma amiga que ela é grande criadora de gado, Bosmara, da África do Sul. Eu descobri que ela é grande fornecedora de soja da Bunge, acho que, ou da Cargill, uma dessas grandes, porque ela descobriu que plantando soja ela conseguiu um pasto maravilhoso. Maurício, nosso tempo acabou, nós vamos combinar já já um outro programa, quando você estiver em São Paulo, passar por aqui. Sim. Porque eu já percebi que o assunto é bem amplo. Dá para explicar muita coisa, mas muito obrigado, viu? Obrigado a você. Fica aí um pouquinho. Gente, obrigado. Tem mais. Todo dia tem programa Mercado Futuro. Até o próximo. Tchau, tchau.